Bom dia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus encha o seu coração neste momento. Hoje, nós vamos refletir sobre uma das verdades mais lindas e transformadoras da fé. A vida eterna não começa quando deixamos este mundo, mas quando aprendemos a viver para o céu, ainda aqui na terra. Muitas pessoas pensam na vida eterna como algo distante, algo que só começa depois da morte. Mas Jesus nos ensinou que a eternidade é uma semente plantada no coração daquele que crê. Quando você entrega sua vida a Deus, quando decide caminhar com Cristo, o céu já começa dentro de você. A eternidade não é apenas um destino, é um modo de viver. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como viver de forma que o seu coração já pertença ao céu. Como transformar o agora em parte da eternidade que Deus prometeu. E ao final deste vídeo, nós vamos fazer uma oração poderosa, pedindo que o Espírito Santo nos ensine a viver essa vida eterna já neste tempo, com fé, esperança e propósito. Por isso, fique comigo até o final. Essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga cada dia da sua vida. Mas antes, eu quero te pedir um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a viver para o céu. Esse é o seu primeiro passo de fé nesta oração. É como se você dissesse: Senhor, quero que minha vida aqui tenha o sabor da eternidade. Então, prepare o coração. Respire fundo, porque hoje Deus vai te mostrar que a vida eterna não é apenas o que vem depois, é o que começa agora. A eternidade não é um lugar distante no tempo, ela é uma presença viva que habita dentro de quem crê. Quando Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna, ele não falou sobre algo futuro, falou sobre uma realidade presente. A vida eterna não começa quando você morre, ela começa quando você nasce de novo. O coração que se abre para Cristo é como um portal onde o céu toca a terra. Cada oração sincera, cada gesto de perdão, cada atitude de amor é um pedaço da eternidade manifestando-se aqui e agora. A fé é o que liga o temporário ao eterno. É o fio invisível que une o coração humano ao trono de Deus. Mas muitos ainda vivem como se a vida eterna fosse um prêmio distante, algo a ser conquistado um dia. E por isso, perdem o sabor do agora. Vivem correndo atrás do amanhã, esquecendo que a eternidade começa no instante em que o coração decide confiar. A vida eterna é o estado de quem vive na presença de Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo quando o mundo é instável. O Espírito Santo quer te lembrar hoje, filho, a eternidade já começou dentro de você. Você não precisa esperar o céu para viver em paz, para sentir alegria, para experimentar o amor divino. Tudo isso está disponível agora, através da comunhão com Deus. Quando você ora, o tempo para e o céu se aproxima. Quando você perdoa, o eterno toca o efêmero. Quando você ama, sem esperar nada em troca, o reino de Deus se manifesta em você. A eternidade não é um prêmio para os que resistem até o fim, é o presente para os que creem agora. E quanto mais você vive em comunhão com Deus, mais o seu coração se alinha àquilo que nunca terá fim. Então, diga hoje, Senhor, quero viver o céu aqui dentro de mim. Porque quem aprende a viver com o coração voltado para o céu, já está experimentando o início da vida eterna. Viver para o céu não é apenas esperar o fim da vida, é descobrir o propósito da existência agora. Cada respiração tem sentido quando é guiada por aquilo que é eterno. A vida só ganha plenitude quando deixamos de buscar apenas o que passa e passamos a buscar o que permanece. O Espírito Santo nos ensina que viver para o céu é viver com propósito. É acordar sabendo que cada passo pode glorificar a Deus. É compreender que as pequenas atitudes do dia a dia, uma palavra de consolo, um gesto de bondade, uma oração silenciosa, são sementes plantadas na eternidade. Jesus vivia assim,
Mesmo sabendo que sua vida na terra seria breve, ele viveu cada instante com o olhar voltado para o Pai. Nada era por acaso. Cada cura, cada palavra, cada encontro fazia parte do propósito eterno de amor. Ele não viveu para si, viveu para cumprir o plano de Deus. E é isso que dá sentido à nossa própria jornada. Quando o coração aprende a viver para o céu, as prioridades mudam. O que antes gerava ansiedade já não tem tanto peso. O que antes parecia urgente se torna leve diante do que é eterno. O propósito passa a ser agradar a Deus e não ao mundo. O apóstolo Paulo disse: se vivemos, vivemos para o Senhor. Isso significa que até as tarefas simples, o trabalho, o cuidado com a família, as decisões do cotidiano, podem ser atos de adoração, quando feitos com o coração voltado para o alto. Viver para o céu é compreender que a vida é curta, mas o amor que você semeia nunca morre. É entender que tudo o que se faz em nome de Cristo atravessa o tempo e ecoa na eternidade. Quem vive com propósito não teme o fim, porque sabe que está apenas voltando para casa. O Espírito Santo é o grande preparador da alma. Ele é quem nos molda, corrige, fortalece e lapida o coração para que estejamos prontos para o céu. Sem ele, viveríamos presos ao que é passageiro, esquecendo que fomos criados para o eterno. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa uma obra silenciosa e profunda. Ele limpa o que está impuro, cura o que foi ferido e reacende o desejo pelas coisas do alto. Não há eternidade sem santificação, e é o Espírito que nos conduz por esse caminho. Ele transforma o orgulho em humildade, o rancor em perdão, o medo em fé. A vida eterna não é apenas uma promessa futura, é uma preparação constante. Cada prova, cada renúncia, cada momento de dor é uma aula ministrada pelo Espírito para nos ensinar a confiar mais em Deus e menos em nós mesmos. Ele usa até o sofrimento como ferramenta de amadurecimento espiritual. Nada é desperdiçado quando a alma está nas mãos do Espírito. É por isso que muitas vezes Deus não muda imediatamente as circunstâncias. Ele muda primeiro o coração. A eternidade começa dentro de quem se deixa transformar. E o Espírito Santo é o fogo que refina essa transformação. Ele apaga o que é carnal e acende o que é celestial. Viver com o Espírito é permitir que ele te prepare, te ensine a amar como o céu ama, a perdoar como o céu perdoa, a esperar como o céu espera. Porque a eternidade não é para os que acumulam tesouros, mas para os que cultivam um coração parecido com o de Cristo. O Espírito Santo está te preparando todos os dias, nas quedas, nos recomeços, nas orações silenciosas, nas lágrimas e nos sorrisos. E quando o tempo certo chegar, você perceberá que já estava sendo treinado para viver onde tudo é luz, paz e plenitude. A eternidade começa quando o Espírito Santo encontra morada em você. A morte sempre foi o maior medo da humanidade. Mas, para quem conhece a promessa de Cristo, a morte não é o fim. É apenas a transição para o começo da verdadeira vida. A vida eterna não é interrompida pela morte. Ela é revelada através dela. Jesus venceu a morte para nos mostrar que o túmulo é apenas uma porta. Do outro lado não há escuridão, há luz, não há fim, há reencontro. E é por isso que o cristão não vive preso ao medo do último dia, mas com os olhos firmes na esperança do primeiro dia da eternidade. O Espírito Santo nos ensina a enxergar a morte com a perspectiva do céu. Ele nos lembra que tudo o que é terreno é passageiro. A dor, o sofrimento, as perdas. Mas o que vem de Deus é eterno, e nada pode ser tirado de nós quando pertencemos a Ele. Paulo escreveu: morrer é ganho. Essas palavras só fazem sentido quando se entende que o corpo pode parar, mas a alma continua viva, gloriosa e livre. A morte não é o fim da história, é apenas a mudança de cenário, e o autor continua sendo o mesmo.
Deus. Aqueles que partiram com fé não estão perdidos, estão em casa. Estão onde o tempo não passa, onde não há lágrimas, onde o amor é pleno e a presença de Deus é constante. E um dia, todos os que crerem se reunirão novamente, não em despedida, mas em celebração eterna. Quando o coração entende isso, o medo se transforma em esperança. Você começa a viver com leveza, sabendo que nada do que acontece aqui é em vão. Tudo é parte do caminho que te conduz ao lar eterno. A morte deixa de ser o ponto final e se torna uma vírgula entre dois capítulos de uma mesma história. A história da graça que não tem fim. O céu não é um destino distante. É a continuidade do amor de Deus em outra dimensão. E para quem vive em Cristo, a eternidade já começou muito antes do último suspiro. O céu não é uma ideia abstrata, nem um prêmio distante. É o lar preparado por Deus para aqueles que o amam. Jesus disse aos discípulos: "Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar." Essas palavras são uma promessa de esperança, mas também um convite para viver de forma que o coração já pertença a esse lar. Quem ama a Deus não vive apenas desejando o céu, vive refletindo o céu. É alguém que transforma a fé em prática, que carrega a presença divina no olhar, na palavra e nas atitudes. O céu começa quando o amor de Deus se torna o centro da vida. O Espírito Santo planta em nós essa saudade do eterno. É como se a alma soubesse que há algo além das paredes deste mundo, algo puro, perfeito, sem dor, sem lágrimas. E cada vez que buscamos viver em santidade, cada vez que perdoamos, servimos e amamos, damos mais um passo em direção a esse lar. O céu é o destino dos que escolheram amar, mesmo quando o amor custou caro. É o lugar de descanso para os que não desistiram de fazer o bem. É o abraço definitivo de Deus naqueles que permaneceram fiéis, mesmo sem entender tudo. A vida aqui é breve, mas ela é o ensaio para a eternidade. Deus nos ensina a viver entre o tempo e o infinito, aprendendo passo a passo o que significa amar como Ele ama. E quando essa lição se completa, a alma entende que o céu nunca foi apenas o futuro, é o lar para o qual ela sempre pertenceu. O céu não é uma recompensa pela perfeição, mas o resultado de um relacionamento de amor com o Criador. É o lugar onde a fé se transforma em visão, onde as orações se tornam presença e onde o amor nunca mais será interrompido. Quem ama a Deus verdadeiramente já carrega o céu dentro de si. Viver com os olhos na eternidade é enxergar além do que o mundo mostra. É compreender que tudo o que se vê é temporário, mas o que não se vê permanece para sempre. Quem aprende a olhar a vida sob a luz da eternidade não se desespera com o que passa, porque sabe que o que vem de Deus nunca termina. O Espírito Santo muda a forma como enxergamos o tempo. Ele nos ensina a viver o presente com o coração firmado no eterno. Enquanto o mundo corre para conquistar o que se desfaz, o cristão caminha em paz, porque sabe que o verdadeiro tesouro não está nas mãos, mas na alma. Viver com os olhos na eternidade é aprender a valorizar o que tem valor para o céu: o amor, a fé, a obediência, a comunhão. A vida eterna começa quando deixamos de medir o tempo em dias e passamos a medi-lo em propósitos. Cada momento vivido com Deus é um passo dentro da eternidade. Cada gesto de fé é um investimento em algo que nunca será destruído. Mas isso não significa viver distante da realidade. Significa viver com o coração ancorado em esperança. Mesmo nas dores e incertezas, há dentro de quem crê uma certeza silenciosa. Tudo passa, mas Deus permanece. E quem vive com os olhos no alto aprende a atravessar o deserto sem perder o rumo, porque sabe que o fim é apenas o começo da glória que está por vir. A eternidade não é apenas um destino, é uma lente espiritual.
Quem a usa vê o mundo com compaixão, vê o tempo com sabedoria e vê a vida com gratidão. O Espírito Santo te chama a viver assim, com o olhar voltado para o céu, o coração firmado em Cristo e os pés ainda firmes nesta terra, cumprindo o propósito até o dia em que o Eterno se revelar por completo. E quando esse dia chegar, todo aquele que viveu com os olhos na eternidade ouvirá a voz que é o maior prêmio da alma: Vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Há uma alegria que o mundo não entende. Não é a alegria das circunstâncias boas, nem das vitórias aparentes. É a alegria de quem já vive o céu na terra. A paz profunda de quem sabe que pertence a Deus e que nada pode roubar o que vem do alto. Essa alegria é fruto da comunhão com o Espírito Santo. Ela nasce quando o coração deixa de buscar satisfação nas coisas passageiras e começa a encontrar prazer na presença de Deus. Quem vive assim pode até passar por provações, mas carrega dentro de si uma certeza serena. Tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. A verdadeira alegria não depende do que se tem, mas de quem se tem. E quando se tem o Espírito Santo, até as lágrimas se tornam oração, e as dores se tornam aprendizado. A alma que vive em comunhão com Deus experimenta a liberdade de não precisar mais do mundo para se sentir viva. Jesus disse aos discípulos que ninguém poderia tirar a alegria que ele lhes daria. Era a alegria do céu. Uma alegria que não se abala com as perdas, porque está firmada em promessas eternas. É o sorriso que nasce mesmo em meio à dor, o louvor que surge mesmo em meio à luta, o descanso que floresce mesmo em meio à incerteza. Aqueles que já vivem o céu na terra não fogem da realidade, apenas aprenderam a enxergar Deus em todas as coisas. Vêem propósito onde outros veem problema, vêem graça onde outros veem peso, vêem vida onde o mundo só enxerga fim. Essa alegria é o sinal de quem já começou a eternidade, porque o céu não é apenas um lugar, é um estado de alma. E quem vive em Cristo já experimenta aqui e agora um vislumbre do que será a eternidade, uma vida cheia de amor, paz e presença divina. A verdadeira felicidade não está em esperar o céu chegar, mas em deixar o céu habitar dentro de você. A esperança é o fôlego da alma que espera pela eternidade. É ela que nos faz continuar mesmo quando os dias são escuros, mesmo quando os planos se desfazem, mesmo quando o coração se cansa. A esperança é o lembrete silencioso de que Deus ainda está escrevendo a história e que o melhor capítulo ainda está por vir. Viver com a esperança da vida eterna é caminhar sem medo do amanhã. É saber que cada lágrima será enxugada, cada dor será restaurada e que nada do que foi vivido em fé será esquecido por Deus. A esperança é o combustível que mantém a chama acesa até o reencontro final com o Criador. O Espírito Santo é quem alimenta essa esperança dentro de nós. Quando tudo parece desabar, ele sussurra: não acabou. Quando o coração pensa em desistir, ele recorda: há uma promessa. E quando o mundo tenta te convencer de que a fé é inútil, ele te mostra que o céu é real e que o amor de Deus é mais duradouro que o tempo. A esperança é o que torna leve o peso da jornada. Ela nos lembra que esta terra é apenas passagem e que nossa verdadeira casa é o céu. Por isso, o cristão vive com os pés firmes no chão, mas com os olhos voltados para o alto. Nada pode deter aquele que tem a certeza de que caminha rumo à eternidade. E mesmo quando o corpo envelhece, o espírito se renova. Mesmo quando a voz se cala, o coração continua orando. Mesmo quando o sol se põe, há dentro do crente uma luz que não se apaga. A certeza de que um dia ele verá Jesus face a face e entenderá que toda espera valeu a pena. Essa é a esperança que nos faz caminhar até o fim. Saber que o céu não é apenas um sonho, mas o destino certo de todo aquele que viveu com o coração voltado para Deus.
Agora, meus irmãos e irmãs, chegamos ao momento da nossa oração. Depois de ouvir esta mensagem sobre a vida eterna, é hora de falar com Deus e abrir o coração ao Espírito Santo. Feche os olhos, acalme a mente e permita que o Senhor toque sua alma neste instante. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti. Entrego-Te o meu coração, os meus planos e os meus dias. Tu és o autor da vida e eu reconheço que tudo o que tenho e sou vem de Ti. Toma, Senhor, as minhas inquietações, os meus medos e as minhas falhas. Ensina-me a viver com o olhar voltado para o céu, a usar cada novo dia como uma oportunidade de Te amar mais. Faz morada em mim, Espírito Santo, e transforma minha vida num reflexo da Tua eternidade. Senhor, eu creio na Tua promessa de vida eterna. Mesmo que os dias sejam difíceis, sei que há algo maior me esperando. Tu és fiel em tudo o que dizes e a Tua palavra nunca falha. Renova a minha fé, Senhor, para que eu viva com esperança, mesmo quando não vejo saída. Que o Espírito Santo me fortaleça nas provações e me lembre sempre que o céu é o destino daqueles que confiam em Ti. Pai, eu Te peço, prepara o meu coração para o Teu reino. Afasta de mim tudo o que me prende a este mundo, tudo o que me impede de viver o Teu propósito. Purifica os meus pensamentos, santifica minhas palavras e guia-me pelos caminhos da Tua vontade. Faz-me caminhar com humildade e amor, e que a eternidade comece em mim, nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos, na minha fé. Senhor, obrigado por me lembrar que esta vida não é o fim. Obrigado porque o Teu amor vence o tempo, porque Tu me chamas a viver o céu ainda aqui. Mesmo quando não entendo o porquê das coisas, sei que o Teu plano é perfeito. Sou grato pela Tua presença, pelos dias em que me sustentaste em silêncio e por todas as vezes em que o Teu Espírito falou mais forte que o medo. Que o Espírito Santo permaneça com você, trazendo paz aos seus dias e esperança ao seu coração. Que a presença de Deus te acompanhe onde quer que você vá. Que a fé te mantenha firme, a esperança te sustente e o amor te guie até o dia em que verá o céu face a face. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo hoje e por toda a eternidade. Amém.